Isso, pessoal que a gente mais ouve em webinar. Tem. E Johnny, você... desculpa, você prefere fazer em português ou em inglês? Não, pode ser português. Pode ser português? Então tá bom. Okay. Desculpa, Mayra, pode falar. Não, eu ia comentar que vocês podem deixar o WhatsApp na tela, na notificação, tirar o barulhinho. Ah, sim. Tá. Os eventos, assim, a gente geralmente tem live, as pessoas lá fazerem isso. Porque o WhatsApp web, né? Como você comunicando, você tá... Mas já desabilitou da tela? Já. Só agora. Outra configuração. Não, tá falhando. Aqui. Eu já te dou. E é uma conversa, assim, né? Tá, eu falei uma pergunta, assim, mas fique tranquila também para falar da maneira como você estava falando aqui para a gente sobre o que você faz. É isso que a gente precisa, né? Isso vai ser editado, cortado, tudo mais, a gente vai trabalhar com isso na edição posteriormente. Mas mais nesse sentido de um olhar para a internacionalização, esse olhar que você traz. Tá travando um pouco, não é isso, né? Você tá me dando o seu som e o seu vídeo estão travando. Será que isso pode ser um problemático para a gravação? Não, porque a gravação vai pegar o modo como tá a conexão dele. E o dele que é o importante. Eu vou tirar meu vídeo e meu áudio aqui, Ana, e você pode conversar. Qualquer coisa. Eu falo vocês pelo áudio ou eu entro aqui no áudio, tá bom? Já tá gravando tudo certo. Tá joia. Bom, então vamos começar, né? Essa série de vídeos, como a gente já comentou, para a gente pensar na educação global. Então, primeiramente, eu pediria para você comentar como é que você vê a educação global e o papel da internacionalização das universidades. Bom, primeiro quero começar em agradecer a professora Ana, a professora Celso também pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês da Unesp. Eu também quero falar que muitas vezes a gente está olhando muito para certos países, né? Para a Europa, Estados Unidos, Ásia, mas a gente não precisa olhar tão longe. Eu acho que também o programa que vocês têm, o Brave, mostrou também que várias universidades americanas ou europeias, até a própria TUM, não estavam preparadas da mesma maneira como universidades latino-americanas que já tinham isso embutido, né? que já pensavam nessa educação, eu não digo global, mas nessa educação internacional, nessa parte da internacionalização em casa. A gente ainda pensa no modo antigo, muitas vezes, na Europa, que seria um intercâmbio, digamos assim, físico, você precisa ir para outro lugar. Obviamente, isso é uma imersão também super importante e super enriquecedora, mas eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar nessa internacionalização, nessa educação global, que ela é multifacetada. E dentro da pandemia, a pandemia mesmo, ela nos mostrou que a gente consegue fazer muita coisa online, a gente consegue também interagir, a gente consegue também oferecer muito mais para um custo muito mais baixo, né? Isso também é uma aprendizagem. Eu acho que também a gente vai incluir isso, eu digo em geral, as universidades internacionais vão inserir isso. Falando em educação global, acho que a gente ainda tem essa... eu não digo infelizmente, mas a gente ainda tem os sistemas nacionais ou regionais de educação. Então, a gente ainda tem essa incompatibilidade de diplomas, de graduação, pós-graduação, mestrado, no doutorado já é mais fácil, mas eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, né? E o que eu vi muito também são... cursos de curta duração, que ele chama de microcréditos, né?
Hoje em dia, você consegue fazer esses microcréditos, o mundo está mudando tão rápido, e tem universidades que já estão oferecendo microcréditos em áreas, por exemplo, em blockchain, em criptomoedas, em coisas que realmente que você precisa, e você não precisa mais ir para Singapura para aprender sobre isso, você faz isso online. Ou alguém que quer aprender mais sobre bioeconomia, não precisa da Alemanha ir para o Brasil, não, ele pode simplesmente participar do Brave da Unesp e participa, mas mesmo assim eu acho que a gente ainda está, a gente tem todas as ferramentas para já fazer isso de uma forma global, mais internacional, mas a legislação ainda não permite fazer isso, digamos assim, de uma forma muito ampla. Certo. Vamos continuar nessa linha da internacionalização em casa, né? Que, assim, existem muitos benefícios, a gente não precisa viajar mais para ter acesso à informação, à comunicação, né, entre as universidades, mas ainda há desafios. Como é que você colocaria os desafios, especialmente, você pode falar da internacionalização de forma geral, mas também especialmente da internacionalização em casa? Eu acho que o primeiro desafio é realmente valorizar esse tipo de internacionalização. Acho que antes ela foi vista de uma forma complementar ou de uma forma adicional, mas de uma forma, se você não consegue fazer intercâmbio, você faz isso, você faz um mini curso, alguma coisa, e você não precisa viajar. Eu acho que a gente precisa tirar, eu não digo estigma, mas a gente precisa valorizar isso mais. A gente precisa talvez melhorar o acesso a créditos quando você faz esse tipo de curso também, dentro da própria organização da universidade, fazer isso, e mostrar, talvez, de uma forma direta para quem está se beneficiando, que são os estudantes, os pesquisadores, os leitores, que realmente tem um valor agregado. Eu acho que isso está começando pouco a pouco, mas como eu já falei no início, eu acho que a gente precisa entender isso como uma das vertentes de internacionalização, essa internacionalização em casa, e principalmente quando a gente não tem um campus, digamos assim, internacional, quando a gente não fica na Singapura, que quase 50% não é da Singapura, ou até mais, até no nosso próprio campus lá em Munique, a gente tem 35%, 37% de alunos estrangeiros, então você já tem essa interação. Eu acho que é realmente incluir isso mais no próprio currículo da universidade, dar créditos a isso, e incentivar tanto os alunos como também os professores a participarem nesse tipo de cursos, né? Eu sei que não é fácil, e óbvio, porque as pessoas são assim, eu também sou assim, todo mundo já fez, porque fez dessa maneira e sempre funcionou. Isso foi bom que a pandemia veio para realmente mostrar para a gente tem que repensar algumas coisas. A gente não pode parar, a gente já tinha essas ferramentas, a gente agora tem que implementar, a gente tem que valorizar, a gente tem que entender melhor como a gente faz isso também, né? Para não ficar, como você falou, internacionalização em casa, não chamar de internacionalização em casa, chamar ele eu gostei muito da sua palavra, de global education, de educação global, que já faz parte de um conceito que é o próprio curso. Não termina com a coleção de grãos, senão você continua aprendendo depois. Sim, com certeza. Pensar no nome, né? Talvez internacionalização em casa não apele tanto para quando você pensa na educação global. Não tinha pensado nisso, mas faz sentido, né? Agora, então, pensando na América Latina, que você conhece aqui a América Latina, o Brasil, né? Como é que você vê a internacionalização no Brasil? As oportunidades, os desafios, do que você conhece, isso que você estava falando para a gente um pouco no começo da nossa conversa. O que me chamou mais a atenção aqui eu acho que é um potencial ainda muito pouco descoberto da cooperação intra-regional, a cooperação entre os países da América Latina. Eu acho que porque eu vejo muito, e obviamente, como representante da turma, a gente aproveita disso também, que tem um interesse, tem uma motivação de ir para a Europa, para outros países, mas eu acho muito interessante, e eu
tendo essa oportunidade, principalmente de participar do Erasmus na Europa, eu acho muito interessante também de ver onde você está inserido. O Brasil, principalmente, falando português e não espanhol, como quase todos os outros países aqui na região, também tem essa posição um pouquinho mais isolada. Mas eu acho isso com recursos até bem mais enxuta e tem ótimas universidades aqui, a gente trabalha com várias universidades aqui na região, eu acho que isso também me chama muita atenção, de olhar primeiro o que funciona muito bem na Europa, olhar primeiro o que os franceses estão fazendo, o que os italianos estão fazendo, o que os poloneses estão fazendo, os romanos, ou não sei quem, e eu acho que aqui ainda é muito essa visão, vamos olhar para os Estados Unidos, para outros lugares, mas mas os desafios são diferentes. Aqui os sistemas de educação, o sistema do financiamento, principalmente público, da pesquisa é muito parecido. Se você vê México e Brasil, muito mais parecido do que Brasil e Estados Unidos, ou Brasil e Alemanha. Eu acho que isso também é um ponto que deveria ser ampliado. Talvez até num sistema Bolsa Mercosul, Bolsa Conosul, uma coisa assim, seria interessante. Eu vejo também que, obviamente, isso faz parte de uma conotação política, que não o Mercosul também não tem a mesma importância que a União Europeia, ela é mais um construto, digamos assim, na área mais econômica e menos científica e de educação, mas isso é uma coisa que mais me chamou a atenção aqui na região. Mas talvez um bom exemplo dentro dessa área de educação global ou dentro dessa área de educação internacional, eu acho que são as universidades latino-americanas que são muito mais avançadas, porque desde cedo já planejaram com isso, por outras razões, muitas vezes por falta de recurso, outras vezes também porque queriam oferecer uma educação internacional ou global para todos os alunos, e já sabiam que não todos teriam a oportunidade de fazer um intercâmbio, vamos dizer assim, físico. E isso também me chama muita atenção. Eu acho que a gente não precisa olhar muito longe, né? Acho que isso só... Sim, muito interessante. Essa falta de oportunidade da gente de viajar nos fez buscar outros caminhos, né? A gente entende dessa maneira também. E em relação a esses alunos que têm essas experiências internacionais, sejam elas presencialmente, né, viajando, ou experiências de internacionalização em casa, como que você acha que isso pode ajudar a diferenciar esses alunos no mercado de trabalho, né? Que competências eles adquirem? A gente participa na União Europeia, na verdade, de uma rede, o Time Network também, onde participam outras universidades europeias e também latino-americanas, onde foi feito um estudo, principalmente mais focado na área na graduação de engenharia e de dupla titulação, e qual que esse efeito tinha no currículo, no desempenho do aluno depois na entrada no setor privado, quando ele começou a trabalhar. Isso foram efeitos bem interessantes. Por exemplo, parceiros nossos como Politorino, Polimilano, fizeram vários estudos sobre isso, então não tem, muitas vezes até na Europa, essa experiência internacional, ela já é, digamos assim, quase obrigatória, então você precisa ter. Eu digo assim, o estágio mais avançado seria essa dupla titulação. Mas a gente sabe também que isso é para poucas pessoas, né? A gente também tem uma dupla titulação com parceiros aqui na região, mas normalmente é para, enfim, 10, 15 alunos por ano só, né? Eu acho que a gente tem que pensar, por isso eu gostei muito do início que você comentou, Ana, né, numa educação que tenta abranger todo mundo, né? Não só os que conseguem ir para fazer um curso de dupla titulação, mas comprovadamente tanto essas pessoas voltando para o Brasil ou para a América Latina ou ficando na Europa, eles têm vantagens muito boas, porque eles conseguem
entender os dois mundos. Isso, para empresas, é muito importante. A gente falou um pouquinho antes também, muitas vezes você precisa traduzir. Não é traduzir no termo literal, mas no termo tipo de colocar isso dentro de um contexto. A gente falou no início também que, infelizmente, a mídia internacional divulga a América Latina numa certa maneira que não faz juiz, ao meu ver, a toda a capacidade, a todo o potencial que a região tem. Isso também é importante. Por isso também é importante ter alunos de fora aqui no Brasil ou na América Latina, para eles realmente fazendo essa experiência, essa imersão, para depois serem embaixadores ou até tradutores ou relatores dessa experiência também, né? Todo mundo sabe que o Rio continua lindo, mas é outra coisa de, não sei, estudar lá, ter uma vida e comparar isso também, né? A grande maioria na Europa nem sabe que as pessoas aqui, normalmente, eles estudam à noite, trabalham durante o dia, é uma vida muito, muito puxada, na verdade, né? A grande maioria das pessoas na Europa exclusivamente faz estudos, termina os estudos e depois começa a trabalhar, né? Aqui você já faz tudo ao mesmo tempo. Sim, são condições bastante diferentes, né? E você poderia falar um pouco da parceria da TUM e da Unesp, os projetos, aqueles que você quiser falar? Primeiro, eu acho que começou quando o professor José Celso me convidou, eu não sei se foi 2012 ou 2013, uma vez na Arex, lá no centro da cidade, aqui de São Paulo, e a gente já participava em algumas redes em conjuntas. E eu gostei particularmente porque vocês já tinham, da maneira como a Unesp trabalha, eu acho que uma maneira que me parece muito, muito interessante, porque vocês já tinham esses vários campos, eu não sei se são mais que 20, 24, 26 unidades, então vocês já tinham um sistema decentral, então vocês já trabalhavam com essa parte que depois na pandemia deve ter ajudado muito, e a gente estava começando com isso. A gente, na época, a gente só tinha 2 campos, agora a gente tem 4, bem menos do que os 24 que a Unesp está trabalhando, e a gente, desde o início, trabalhava em áreas parecidas. E uma das áreas de destaque é bioeconomia. E é engraçado porque eu acho que essa ligação, ela veio mais por conta de um parceiro internacional em comum. Então, a gente, tanto a TUM como a Unesp, trabalhavam muito com a Universidade de Queensland, a University of Queensland lá em Brisbane, lá na Austrália. Uma vez acho que foi 2014 ou 2015, a Unesp foi convidada a participar de um evento que a TUM e a UQ estavam organizando, e sugeriu essa ideia de fazer uma Global Bioeconomy Alliance, que é uma coisa realmente muito interessante, de várias áreas, bioeconomia em todas as facetas, circular economy faz parte também, tem a parte de química, tem a parte de biologia, enfim, são equipes muito grandes, e isso também surgiu para a Unesp incluir a TUM como um dos parceiros dentro da Global Research Alliance, que é financiado pelo programa Capa Sprint. Então, a gente pensou, depois, uns 2, 3 anos atrás, a gente fez uma carta de convite também para a Unesp participar da Rede Magalhães, que é uma rede de universidades europeias e universidades latino-americanas. Então, a gente teve digamos assim, um desenvolvimento de uma parceria institucional, né, que se dá mais por causa dessas redes internacionais que a gente está participando, e também em áreas de pesquisa de interesse mútuo, né? Eu acho que isso, a gente está pensando em ampliar essa parceria ainda para outras áreas, mas eu diria um dos grandes destaques é realmente essa área de bioeconomia, que a Unesp também tem vários cursos do Capus 6, 7, em Rio Claro, em Araraquara, enfim, várias áreas, e isso é
isso funciona super bem. Eu acho que o melhor foi que a gente passou realmente um tempo de ajuste, porque a gente sabe que a TUM também funciona de uma maneira, a gente funciona muito de uma área bottom-up, que se os pesquisadores não querem, se os professores não querem, a gente também não pode empurrar muito. Então, a gente sempre tinha esse equilíbrio, e agora a gente já estamos falando de ampliar isso também em nível de top-down, de realmente da organização da universidade para trabalhar como ser um dos parceiros estratégicos aqui na região. Certo. Inclusive no Virtual Exchange, né? A gente pode pensar nessa parceria da Unesp e da TUM no intercâmbio virtual, que fomos trabalhando num primeiro projeto juntos, né? E espero que isso também dê frutos para que outros projetos de intercâmbio virtual surjam na TUM. Existe alguma previsão? Ou você poderia falar um pouco de como o intercâmbio virtual se configura para vocês? Como eu falei no início, eu acho que isso é uma grande diferença ainda entre a Europa e a América Latina. Eu acho que a América Latina já de alguma forma incorporou esse intercâmbio virtual, esse intercâmbio digital, o Brave, o Global Classroom, o COIL, ou como você quer chamar, tem outros sistemas. Também eu acho que a Europa ainda não tanto. Por quê? Porque eu acho que ainda tem essa visão de o intercâmbio, uma experiência internacional, ela tem que ser de alguma forma física. Você tem que ir para congressos. Isso também foi uma coisa super interessante, que eu acho que esse paradigma também quebrou um pouquinho nos últimos, na própria pandemia também, que é possível participar em congressos científicos com todas essas palestras de uma forma 100% virtual. Antes você tinha que se deslocar, você foi para os lugares, e sempre foram mais ou menos os mesmos lugares, enfim. Para quem trabalha com bioenergia ou outras coisas também, você foi para Boston, tinha vários congressos. Hoje em dia, você consegue fazer da sua casa, do Maranhão, do interior do Maranhão, o maior evento virtual, e funciona da mesma maneira de fazer de São Paulo, ou de Berlim, ou de Munique, ou de Boston. Isso é uma coisa espetacular. Mas eu acho que aí a gente ainda tem que treinar, a gente ainda tem que, de alguma forma, aprender com os nossos amigos na América Latina e com vocês, como convencer os alunos. A gente ainda não tem uma adesão muito grande a esses programas. Eu acho. Por quê? Porque a gente ainda tem esse programa Erasmus, e quase, se você quiser ir para fazer intercâmbio, digamos assim, não em casa, mas na região, você consegue. Tem várias linhas de financiamento, para quem não tem, para quem é bolsista, tudo já recebe um adicional também. Então, isso é muito facilitado. Então, as pessoas, o custo de oportunidade, para quem é economista, ainda é muito alto para essa educação virtual, ou esse intercâmbio virtual. Mas, certamente, esse primeiro programa que a gente fez, e você, Ana, participou, e muito obrigado por ter topado isso, acho que quando o tema é chamativo, o que a gente viu também, a participação dos alunos foi ótima, porque eles foram super engajados. Então, eu acho que falta, talvez, do nosso lado, um pouquinho de criatividade de incluir mais, né? Vocês também sabem, normalmente as pessoas estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, todo mundo está fazendo isso, então, e mais isso como adicional, então, aí os professores, os leitores, o pesquisador já falam, talvez não. Voltando um pouquinho o que eu falei no início, eu acho que a gente tem que valorizar mais isso, talvez tem que incluir isso no currículo para facilitar isso, para ser obrigatório mesmo. E talvez no primeiro semestre as pessoas não gostem tanto, mas depois isso vai mudando, que nem Erasmus também, né? Isso há mais que 20 anos, no primeiro momento as pessoas, mas por que preciso ir para a Polônia? Eu já vou de férias de vez em quando. Não, mas para morar lá, para realmente entender o sistema, você realmente tem que viver lá, né?
Isso eu acho que também, isso requer um pouquinho mais de tempo. E como eu falei no início, eu acho que vocês são bem mais avançados nisso, porque vocês já tinham um sistema parecido, embutido no próprio ensino dos vários campos aqui, né? A gente ainda não tinha a gente tinha que mudar de um dia para o outro tudo para o Zoom, né? A gente não tinha esse sistema de videoconferência que vocês já tinham em vários campos, enfim. Sim, essa questão, né, de mudar para o online e de repente... Mas você falou uma coisa interessante, isso de você criar uma cultura, né? O Erasmus, ele criou essa cultura do intercâmbio físico na Europa, né, de uma certa forma, e agora a gente pensar em como criar também essa cultura do intercâmbio virtual, né, que vai levar um tempo, mas exige financiamento, grandes projetos, né, e essa colaboração, principalmente como essa que nós temos, né. Depois eu vou mandar para você. No final, quando a gente acabar a gravação, eu vou colocar aqui no chat a notícia que saiu sobre o BRAVE, com o United Sustainability Council. Saiu no nosso site, eu esqueci de te mandar isso, mas eu coloco aqui. Sim. Bom, eu já fiz todas as minhas perguntas. Celso, você tem mais alguma pergunta? Ana, e Soren, eu acho que essa era a ideia mesmo. Eu não sei se o Soren quer acrescentar algo assim, em relação ao futuro, se ele enxerga a partir da cooperação lá com a professora, como é que ela chama, Ana, lá da Letras, lá, como é que ela chama, Soren? Rosane Weckhausen. A Rosane, se a gente Rosane consegue trabalhar alguma coisa junto. Não sei, mais assim, se você enxerga alguma possibilidade de desenvolvimento futuro, especificamente nessa área do intercâmbio virtual, Brave, né? Considerando um pouco essa experiência que a gente está desenvolvendo e essa liderança que a gente está desenvolvendo na Unesp. Isso eu ainda posso citar. Eu acho que também é um programa bem interessante. Se não me engano, também são 2 centros de idiomas que participam da Unesp, que é um tandem virtual, que é esse sistema de tandem para aprender línguas. Já é uma ferramenta super estabelecida dentro da nossa universidade, e também, talvez, para entender um pouquinho melhor que o português e o Brasil como destino ganharam mais importância, que a gente criou em alemão seria Lektorat, um lectorate dentro do Centro de Idiomas para português, que antes não tinha. E só os idiomas mais importantes tinham isso, né? Como inglês, enfim, alemão, francês, espanhol também. E agora também temos isso com português e com português brasileiro, né? Que a gente sabe que tem umas diferenças entre o português colonial e o português brasileiro. E o que o Celso também já comentou, essa é uma parceria mais que começou, como eu comentei no início, também de uma forma bottom-up. Foram 2 pessoas, 2 pesquisadoras, professoras que se juntaram, que realmente fizeram essa troca de ideias e implementaram esse sistema de tandem. Esse sistema de tandem funciona muito bem, porque você tem 1 hora, você separa, digamos assim, 1 hora, em meia hora você só fala português, em outra meia hora você só fala alemão. Ou num dia específico, enfim. Não tem muitas regras e é impressionante a facilidade dos alunos de aprenderem esses idiomas. Por quê? Porque eles trabalham diretamente com tipo, iguais, digamos assim. Não tem um professor no meio, você pode conversar sobre qualquer coisa, e normalmente você conversa sobre os assuntos que são interessantes, então a conversa flui, mesmo se você não quer, você não precisa falar sobre mecânica quântica, que nem numa aula, coisa assim, você fala sobre, eu vi o jogo de futebol, ou eu fui para a praia, eu vi enfim, uma estrela do mar, como chama isso em alemão? Chama assim. Isso é uma coisa bem, bem interessante. Eu acho que também, com isso, a gente consegue também quebrar um pouquinho esse não paradigma, mas essa barreira dessa educação ou desse intercâmbio virtual, que ele tem inúmeras vantagens também, né? E a gente deveria usar e usufruir mais
vantagens, né? De novo, eu acho que a gente tem que promover isso mais, né? Eu digo isso de parte da turma, a gente tem que promover isso mais dentro da universidade também, de mostrar isso, quais são os benefícios dessa modalidade. Né? Certo, muito bom. E, Mayra, você tem mais alguma pergunta a fazer, acrescentar? Eu acho que a gente poderia, assim, fazer uma síntese, né? Assim, uma palavra, o que representa essa parceria da Unesp para vocês, Soren, assim, né? Então, assim, aí eu só vou pedir para você falar isso assim, né? Então, a parceria com a Unesp representa isso e o diferencial para os alunos legal. e professores, Sim. tá bom? Pode falar. Então, a cooperação com a Unesp, ela representa um progresso sustentável. Por quê? Porque cada vez que a gente se reúne com a Unesp, sempre surgem coisas novas. A gente faz o passo a passo. A gente começou com, digamos assim, um mini projeto, agora a gente já tem um grande projeto e vários pequenos projetos, e isso eu acho muito interessante. A gente não começa com uma coisa muito grande, mas a gente faz esse passo a passo. Talvez daqui a 5 anos, a gente tem dentro não só uma Global Bioeconomy Alliance, mas uma Global Alliance na área de medicina, outra na área de, enfim, de engenharia, outra de mobilidade, enfim. Porque também, de novo, porque eu acho que o que é mais interessante aqui, que todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer desenvolver a mais, a gente quer se aproximar, a gente vê muito potencial dos dois lados. E uma coisa que eu acho muito interessante ainda, isso para a região inteira, acho que é esse potencial na biodiversidade. Eu acho que é pouco... a gente está começando a descobrir como utilizar isso mais. Eu acho que isso também pode ser uma frente no futuro. Mas esse progresso sustentável, eu acho que é a coisa mais impressionante. E, bom, todo mundo sabe que a ciência brasileira, ela sempre enfrenta, digamos assim, ela vai para o Mount Everest, depois ela tem que descer, ela sobe, ela desce. Eu acho que é impressionante isso, eu falo de experiência própria, impressionante a estabilidade da pesquisa sendo feita dentro da Unesp. Isso eu acho que em outras universidades não seria possível. Se na turma a gente cortaria 30%, 40% do orçamento de um dia para o outro, não seria possível. Isso é impressionante. Isso é realmente, se eu tivesse um chapéu, eu tiraria ele agora. Isso é uma coisa que não dá para esquecer. Eu acho que o que a ciência brasileira, a ciência da Unesp faz com R$1 é impressionante. Isso eu acho que alguém deveria fazer essa conta uma vez para apresentar, porque que nem está todo mundo, enfim, só para se tivesse não só R$1, mas R$2 ou R$3, também é uma coisa interessante, seria também linhas alternativas de financiamento. A gente está falando com a Unesp sobre exatamente isso, ser um pouquinho mais criativo, talvez envolver fundações privadas, outras linhas, outras oportunidades de financiamento, quando, no determinado momento, não tem financiamento público disponível. Eu acho que isso também isso a mim me parece super interessante e bem, eu gosto muito desse modo de trabalhar da Unesp, de acrescentar essa criatividade e essa abertura também, né? Vocês são super abertos a essas ideias novas e a não ficar parados, né?